Olá, estamos de volta com mais um Papo Data Driven. Hoje, o programa vai ser diferente de tudo que a gente já viu até agora aqui no canal do Data Driven Organization. E a primeira novidade, para quem já acompanha aqui os nossos papos, e deve estar estranhando eu falando aqui logo no começo com vocês, né? Mas hoje eu que vou apresentar a nossa conversa. Eu sou Rafael Schmidt-Meurer, para quem não me conhece ainda, e eu trabalho com a parte de desenvolvimento de negócio aqui da Data Driven Organization. Aqui comigo hoje, eu tenho mais uma novidade para vocês, inclusive, e no programa de hoje, vocês vão conhecer o Felipe José. Ele é consultor de Business Intelligence da Bix Tecnologia, e ele vai integrar aqui os nossos papos. Bem-vindo, Felipe, tudo certo? Oi, Rafa, tudo bem? É um prazer estar aqui no Data Driven Organization e participar desse grande papo com você e com nossos convidados. Boa, show de bola, cara. Fica à vontade aí. Eu tenho certeza que vai ser uma adição aqui para o patamar da nossa conversa gigantesca, beleza? Valeu. E para fechar aqui a nossa equipe de apresentação e de participação aqui, eu vou chamar também a Amanda Saori. Amanda, vocês provavelmente, quem já acompanha, com certeza já conhece. E ela faz parte aqui da comunicação da Data Driven Organization. E aí, Amanda, tudo bom? Oi, Rafa, eu queria comentar que você foi muito sacana, porque eu tinha que falar o seu cargo em inglês e você se apresentou em português. Você não se enrolou com essa parte, eu sempre me enrolava. Não, mas só que eu percebi, eu ia falar inglês, tá? Mas eu percebi que eu ia me enrolar, então isso deve ser algum tipo de problema de quem tá apresentando. Então, é difícil, né? Enrola ali. Isso, exatamente. Boa. O Papo Data Driven, aqui para quem não conhece, ele acontece a cada 2 semanas e a gente sempre traz convidados de diferentes negócios. O nosso objetivo aqui é entender de fato como os dados funcionam nas mais diversas empresas e verticais também. Mas, como eu falei, né, o programa de hoje está cheio de novidades. No nosso programa de hoje, a gente não está falando com uma empresa específica, a gente está falando de uma história, de um currículo cheio de experiência e também de uma vontade de juntar 2 temas importantíssimos aqui para a gente: dados e diversidade. Então, eu dou as boas-vindas aqui a Andressa Freires. Deixa eu chamar a Andressa aqui para a nossa conversa. A Andressa, ela é programadora e técnica em informática há 10 anos e já passou por diversas empresas gigantes como Itaú e PicPay. Tem especialização em Python aplicado à ciência de dados pela Universidade de Michigan, em Deep Learning pela DeepLearning.ai e em gestão da diversidade pela PUC São Paulo. Deixa eu pegar um ar aqui que ainda não acabou, tá? Ela é cientista de dados sênior na Coin, fundadora da Diversidata, professora de dados e programação na Future, colunista na Female Tech Leaders e coordenadora da AI Growth. É muita coisa para uma mulher só. Andressa, para a gente começar aqui o nosso papo, eu queria que tu comentasse um pouquinho como foi começar essa trajetória toda há 10 anos atrás, né? Gente, primeiro assim, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. Rafa, eu me perdi no seu nome já. A Amanda comentou ali do seu cargo, mas foi Rafa. Me perdi aí já, tá? Mas tudo bem. Da próxima só fala Rafa, seu nome é difícil. Perfeito, exato. Esses sobrenomes alemães aí é tudo é muito chique, uma dificuldade. Né, gente? Bom, gente, mas é um prazer estar aqui com vocês. Nossa, a minha história com tecnologia... dói pensar que faz tanto tempo já, né? Caramba, tô envelhecendo, né? A idade chega, mas tudo bem. Então, vamos contar um pouquinho aí de como tudo isso começou, né? Nossa, meu pai, ele é uma pessoa aí que fez sua carreira toda em tecnologia, então ele foi aquele programador COBOL, sabe? Que ninguém nunca mais ouve falar, são aquelas pessoas raríssimas que existem aí no mundo. Ele começou como office boy naquela época, né, entregando papelada ali para um grande banco, e aí viu que tinha uma oportunidade voltada ali para programação, começou a estudar e acabou conseguindo uma vaga e fez carreira, né? E tá aí até hoje no mundo da tecnologia. E aí, beleza, eu cresci nesse meio, vendo meu pai trabalhar, né, dentro de todo esse meio de tecnologia, como que era o dia a dia. Eu ia no trabalho dele de vez em quando, né, tinha o dia a dia, leve seu filho, ficava lá rabiscando nas mesas, nas lousas, mexendo nos computadores, toda feliz, saltitante, né. Então, essa parte de tecnologia sempre esteve muito presente na minha vida desde que eu nasci. Então, eu gosto muito disso. Porém, contudo, todavia, eu olhava para aquele dia a dia e falava, nossa, eu não quero isso aí não, né. Olha só que coisa horrível, que loucura, um monte de reunião, um monte de gente falando, um monte de homem falando, não é só gente, né? Só homem, meu Deus do céu, eu ficava assustadíssima, ainda mais quando a gente ia nos churrascos, né? Fiquei traumatizada, falei, gente, eu não quero isso aí para minha vida não, vou fazer outra coisa aqui. E aí, a vida passou e cresci e acabei indo fazer o ensino médio no METEC, né? E aí
Fui fazer lá o primeiro ano, fiz o primeiro ano, tudo tranquilo. Chegou no segundo ano, meus pais foram fazer minha rematrícula, e aí eles descobriram que tinha um tal curso de informática lá, né? Eu tentei esconder, mas não rolou. Aí beleza. Aí eles, e aí, filha, você viu que tem um curso de informática? Ai, que legal, é de graça. Vai lá fazer, vai ser o futuro aí da humanidade, não sei o quê. E eu não quero, meu Deus. Alguém me ajuda. Aí eles insistiram, não, filha, faz, vai que você passa, se você passar. Se você não gostar, você pode sair. Falei, tá bom, então temos esse combinado. Se eu não gostar, eu vou sair. Aí fiz a prova, passei. E aí, gente, bateu. Aula 1, lógica de programação, com o professor Carlos Alberto, lembro até hoje. Inclusive, encontrei ele semana passada. Me apaixonei. Eu falei, é isso, né, gente? É isso. Gostei demais. Eu fiquei lá maluca resolvendo problema de madrugada. De lógica básica, ainda com Portugal. Nem sabia programar em nada, mas ficava lá maluquíssima tentando resolver as coisas. E aí fui me apaixonando, né? Esse técnico em informática que eu fiz, gente, hoje em dia é chamado de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Quem é mais velha aí lembra desse nome mais antigo, que nem existia esse nome de análise e desenvolvimento de sistemas. Hoje já chama assim. E aí comecei a me apaixonar. Só que também eu era apaixonada por outra área, né? Que era a ciência mesmo. Então, meu sonho desde pequena era ser cientista. Então, eu via a galera lá no CSI, mexendo com as coisas, vendo sangue, fazendo um monte de loucura. Nossa, eu quero muito isso. E aí, eu inventei de fazer uma coisa muito peculiar, que era juntar essas duas coisas, né? A ciência e a programação, porque eu não queria deixar nada de fora. E aí, achei um tal curso de física computacional. Que eu não sei se foi a melhor ou a pior coisa que eu fiz na minha vida. Até hoje eu fico em dúvida, né? Porque o negócio, gente, é uma loucura, tá? Eu falei, não quero deixar nada de fora, eu vou fazer os dois. E aí comecei a trabalhar, de fato mesmo, lá dentro da universidade, comecei a trabalhar como professor universitário. Professor auxiliar, né, gente? Professor universitário, né, tem que estar no nível muito acima. Mas eu dava aula de laboratório de física, corrigia a prova e dava aula para os alunos junto com os professores, era muito legal. Em paralelo com isso, eu também fazia ali pesquisa científica numa área chamada neurobiofísica, né, que junta também uns negócios muito loucos, né? Minha pesquisa era voltada para neurobiofísica computacional, então eu estudava peixes elétricos de campo fraco. Nossa senhora. Eu acho que tá aí, ó, 3 coisas que se misturasse não tinha como ficar pior. Neurobia e física, né? Não E a tem como ficar mais computação, e a difícil. computação. É verdade. E aí eu fui me meter nessa loucura, né, gente? Falei, nossa, que maneiro, né? É muito massa isso aqui. Eu nem sabia de nada, só falei, vou entrar, né? Conversei com o professor, gostei, entrei, consegui a bolsa da FAPESP lá na época e comecei a pesquisa. E lá a gente fazia de tudo, né? Aquela coisa bem raiz, desde construir. Gente, eu construí um aquário, sabe? Pegar o vidro, colar, passar silicone, construir ali a parte eletrônica para coletar os sinais elétricos dos peixes, entendeu? Um negócio doido, assim. Um negócio de gente maluca, entendeu? Mas eu amava fazer aquilo. E fiquei uns 2 anos aí trabalhando com essa pesquisa em paralelo, fazendo aí essa parte como professora auxiliar. Então, eu me apaixonei muito por ensinar e muito também por programar e pela parte científica, né? Sempre fui apaixonada, sempre quis seguir aí a carreira de ciência. Mas aí, né, como a vida tem aí sempre seus caminhos, bateu lá para 2017, a minha avó acabou ficando muito doente. Ela descobriu um câncer, assim, do nada. Ninguém estava esperando por aquilo, né? Minha avó era uma mulher baixinha de 1,40 m que carregava, assim, 10 litros de óleo na cabeça, subindo um morro com 80 anos de idade para fazer sabão, porque sim, para distribuir para os vizinhos. Ela era esse tipo de pessoa. E aí bateu do nada a doença dela e a gente ficou, meu Deus. No outro dia ela já teve que internar, já teve que operar. E aí eu fiquei desesperada, porque eu estava morando lá no interior e minha família de Taboão da Serra. Aí eu ficava nesse ia e voltava, porque eu era a única pessoa ali na época que podia estar acompanhando ela na cirurgia, porque eu era maior de idade, minha irmã ainda era menor, minha mãe estava com umas condições de saúde bem ruins, minha tia, uma pessoa PCD, também não podia ficar lá. Aí eu falei, não, pera, gente, calma aí que meu dinheiro tá acabando, não aguento mais se voltar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Resolvi voltar aqui para São Paulo. Falei, beleza, vou voltar. E aí comecei a enviar currículo adoidado, né? Eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa, não queria largar a parte científica, mas assim, a ciência no Brasil, gente, não dá grana, né? Essa é a parte triste, é muito legal, muito divertido, porém, você não tem direito nenhum, não tem grana. Aí eu falei, vou começar a mandar meus currículos aí para banco, para o lugar que me aceitar, eu tô indo. Aí aproveitei que eu já sabia programar há bastante tempo na época,
passei por várias linguagens, falei, gente, se me aceitarem para fazer programação web, que vier, tô indo. Mas a parte que eu mais gostava, na época que eu mais mexia, era com Python, né? Então, na minha pesquisa científica toda foi desenvolvida em Python, eu tomei muito gosto, tem uma tatuagem aqui no braço também, um código em Python, então eu sou apaixonada por Python. E aí acabei passando num processo do Itaú, como estagiária, e caí, assim, gente, de paraquedas total, tá? Eles viram meu perfil lá e falaram, é legal, você ter essa parte de física aí, né? Então, você teve matemática, sabe programar, legal, vem para cá. Aí me jogaram numa área de modelagem voltada para crédito. E eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era. E aí fui aprendendo no dia a dia, né? Putz, eu fui entrevistada, foi uma entrevista, assim, que me pegou de jeito, e foi de cara assim, a entrevista mais assustadora da minha vida, porque foi um doutor em matemática de Cambridge que veio me entrevistar. E eu lá, uma simples tentativa, né? Tentando chegar no cargo de estagiária. Eu lá morrendo de medo, me tremi toda, caí 5 vezes no chão, porque minha mãe me fez colocar um salto, caí 5 vezes no chão. Não bastava só a humilhação de estar suando, que nem uma maluca. Mas tudo bem, deu tudo certo no final, passei. E aí comecei a conhecer esse mundo, né? Então, tudo que eu conhecia e fazia já na iniciação científica, eu comecei a conhecer com outros linguajares, né? Então, comecei a conhecer com a palavra ciência de dados, eu já conheci um pouquinho de machine learning, mas nada nesse contexto. Então, fui aprendendo aí o dia a dia, passei um pouquinho de tempo lá no Itaú, 1 ano e pouquinho ali no Itaú. Depois vim para a empresa que eu estou hoje, que é a Coin, que me deu aí a primeira oportunidade como CLT. E sempre fui muito voltada para a parte financeira. Então, eu trabalho sempre aí com essa parte voltada a fornecer produtos de crédito para as pessoas. Passei um tempo na Coin também, depois recebi uma oportunidade no PicPay, eu já fiquei quase 2 anos, e ali foi assim, onde eu acho que eu tive meu maior desenvolvimento, porque eu aprendi muita coisa, fiz muita coisa. Foi onde eu comecei a ter contato também com projetos de diversidade. Então, eu e alguns colegas, a gente conseguiu levantar um projeto de diversidade por lá. A gente fez projetos muito legais de inclusão de pessoas em dados, inclusive. Minha última entrega antes de sair de lá foi super bacana. Eu ganhei, tem até um bonequinho, gente, só que eu mostro para todo mundo, porque eu ganhei até um bonequinho dos meus alunos. Olha só que coisa fofa. Muito, muito fofinho. E aí, voltei para a Coin, que é onde eu estou até o momento, né? E voltei para cá como sênior, já com um pouquinho mais de bagagem nessa parte financeira. E seguimos aí. E no ano passado também, quase junto com a volta para a Coin, eu acabei criando o Diversidata, que é esse projeto que eu tenho aí à parte, que visa aí dar mentorias gratuitas para as pessoas, e em breve também aulinhas aí de Python básico, SQL, enfim, coisas que as pessoas precisam aí para entrar no mercado de trabalho. Nossa, pera, vou te dar um tempinho para respirar, tá? Gente, eu falei muito, né? Nossa, tentou resumir o currículo, mas é muita coisa, é muita experiência numa mulher só. Eu fico de cara. Nossa senhora. E tu conta de um jeito tão envolvente que a gente quer ouvir mais. Se tivesse mais 10 anos, aí a gente tava ouvindo aqui, rindo e compartilhando as mesmas coisas. Ai, ali na parte da entrevista do Itaú, eu fiquei, nossa, mas é online, né? Porque eu tô muito no tempo de pandemia, que tá sendo tudo remoto, tudo online. E eu falei, nossa, caiu como, será? E aí você explicou do salto, eu falei, nossa, era um mundo em que a gente saía na rua, que a gente tinha que fazer as coisas presencialmente. Mulher, você não tem noção. Eu tive que ir de terninho, sabe? Minha mãe falou, nossa, você vai esconder todas essas tatuagens. Eu tenho 35 tatuagens, tá, gente? Minha mãe falou, você vai esconder tudo isso aí, que tá tudo, né? Aqui nos braços, né? Enfim, tá espalhado aí. Ela me fez cobrir tudo, colocar o terninho, cobrir até aqui o botão no pescoço, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada. Então, era essa época, assim, que as pessoas ainda falavam muito sobre essa parte super formal, mesmo numa empresa de tecnologia. E é um negócio super doido, porque hoje ninguém mais liga para isso. A galera vai de camiseta, de calça jeans, de moletom, trabalhar de chinelo e tá tudo bem. Né? E é louco, porque isso faz o quê? Uns 4, 5 anos. E já mudou coisa pra caramba desde lá, né? Sim, de fato. É para ver como as coisas mudam rápido, né? Não só na tecnologia, mas quando a gente teve pandemia, a gente mudou por remoto e muita coisa mudou muito rápido de lá para cá. Sim, nossa, não, totalmente. E assim, não era uma empresa de tecnologia, era um banco, né, Andressa? Eu tenho esse... Até pode ser que seja um preconceito, pode ser que seja um tipo de preconceito, mas eu tenho essa visão que, assim, banco é o ambiente de trabalho mais formal que existe, assim. Então, assim, por isso que eu imagino, terninho, tinha que ser, né? Era no Itaú, querendo ou não, né?
O pior é que eu cheguei na entrevista, só tava eu daquele jeito. Então eu passei vergonha no fim das contas. Caí à toa, porque, gente, meu número é 41, tá? Eu calço 41. Então imagina a dificuldade para eu achar um salto. Meu pé é torto, eu tive que usar até botinha, sabe? Aquelas botinhas para consertar. Não funcionou, já digo isso. Então eu tropeço no meu próprio pé. Então, assim, foi um desastre completo. Eu voltei chorando, mas deu tudo certo no final. Nossa Senhora. Não, mas Andressa, cara, é incrível, incrível mesmo, assim, ouvir toda a tua história. Com certeza, eu acho que assim, a gente poderia fazer toda uma conversa, todo um papo aqui, papo data-driven sobre a história da Andressa. Porque eu fiquei com muita dúvida, eu fiquei com muita dúvida em vários detalhes, assim. Mas o primeiro foco que eu queria dar, e ainda bem que tu entrou muito no detalhe no final ali, e eu acho que é uma das coisas mais, assim, incríveis que eu imagino que, assim, ó, que eu percebi, pelo menos, de toda a tua história, é o Diversidata, né? Então, pô, conseguir unificar parte de diversidade com parte de fato, conseguir dar aula, de passar esse conhecimento da área de dados, de tecnologia, para a inclusão, eu acho, é incrível, assim, e eu não sei de outra pessoa, inclusive, que faz isso, tá? Então, se pudesse entrar um pouquinho mais no detalhe, falar um pouquinho da importância disso pra gente, eu acho que vai ser muito bom essa contextualização. Ai, perfeito. Bom, eu comecei ali, né? Por mais que tenha sido há poucos anos atrás, o mercado de tecnologia ele ainda é muito engessado, né, gente? Então a gente está vendo essa transformação ocorrer aos poucos. Mas quando eu entrei, eu me senti muito sozinha, assim. Eu era, acho que, a única menina ali do time, né? Fui entrevistada, assim, minha primeira entrevista lá no Itaú foi numa mesa, assim, rodeada por 11 homens. Assim, eu fiquei, gente, assustadíssima. Eu fiquei, gente, não me enxergo aqui, eu não vou passar, não vai dar certo. Então, eu carregava toda essa bagagem de segurança, até por conta do curso técnico que eu fiz, porque também era um público muito masculino, né? Você não via mulher, ali a gente via pessoas negras, porque eu estava estudando no METEC, que era da periferia, então pelo menos a parte de pessoas negras tinha bastante, mas mulheres a gente via pouco. Na faculdade, então, gente, meu Deus, 120 pessoas, 4 mulheres, entendeu? Era um negócio assim de louco, os professores ali fazendo aquelas piadinhas que, né? A Amanda que deve saber das piadinhas que eu estou falando, que a gente é obrigado a ouvir. Então, a gente carrega essa bagagem toda, a gente fica muito inibida, sem saber o que fazer. Então, quando eu cheguei ali no mercado de trabalho, na pesquisa ainda estava tudo bem, porque eu trabalhava sozinha com mais 2 ou 3 pessoas, né? Então era bem tranquilo, mas quando eu cheguei no mercado de trabalho e me deparei com aquele mundo de gente, eu não sei o que eu vou fazer. E aí começava a me surgir dúvidas, né? Porque em banco e no mercado financeiro tem muitas siglas. Então a galera fala de muitas siglas diferentes e eu ficava perdida e eu não perguntava. Eu ficava, gente, eu não vou perguntar, porque todo mundo vai achar que eu sou burra e eu vou ser demitida, né? Eu vou ficar aqui quietinha na minha. E eu demorei muito mais para aprender por conta disso. E aí, minha salvação, chegava alguns momentos assim, que eu chegava em casa desesperada, sem saber o que fazer, chorando no banho, né? Aquela coisa bem triste. Colocava umas músicas emo, assim, porque eu fui dessa época, né? Fui muito emo. Ficava ali chorando no banho, chorava horrores, ia no outro dia trabalhar. E aí eu comecei a conhecer comunidades. Então eu fui conhecendo comunidades como PyLadies, AI Girls, e fui entrando assim em várias comunidades, AfroPython. E aí eu vi que várias pessoas estavam passando pelo mesmo que eu, ou já tinham passado pelo mesmo que eu. E eu fui ajudada por muitas pessoas, né? E conheci muita gente incrível no meio do caminho. E aí, esse medo, ele foi, com o passar do tempo, ele foi passando, fui me acalmando, fui vendo, não, tudo bem, tem pessoas aí que conseguiram chegar lá, eu também vou conseguir. Comecei a ficar mais desinibida, pedir um pouco mais de ajuda, comecei a me desenvolver mais. E ali no PicPay, quando eu comecei a trabalhar com diversidade, foi o boom, sabe, que precisava, que faltava, porque eu vi a importância que isso tinha, principalmente para o mercado de tecnologia, que ainda sofre muito com a falta de diversidade, né? Aqui o Brasil, por mais que o Brasil seja um país super diverso, é muito difícil você encontrar diversidade dentro desse mundo tecnológico. Ainda é um mundo muito elitista, né, com pessoas muito parecidas, e não que isso seja errado, é apenas uma construção histórica, né, a gente meio que está tentando mudar isso agora, tem vários movimentos de várias empresas nesse sentido, trazendo ali vagas afirmativas para conseguir mudar esse futuro, porque a gente não vai ver isso refletido agora, mas sim no futuro. E aí eu comecei a participar desses movimentos e me apaixonar muito por
estar ensinando as pessoas sobre diversidade e a importância que ela traz para a nossa vida, né? Porque as pessoas acham que não, pô, é mimimi, não precisa disso aí não, gente, tá tudo bem do jeito que tá, tudo certo. Mas tem pesquisas e pesquisas que falam aí os bens, né, que a diversidade traz, não só para a gente, enquanto seres humanos, porque a gente se torna uma pessoa melhor quando a gente passa a aprender a respeitar o próximo, mas também para a organização, porque traz ali mais representatividade, as pessoas que estão consumindo seu produto vão ver que você se importa com elas e vão querer consumir mais, traz um resultado melhor para sua empresa, porque os funcionários se sentem mais parte da empresa, se sentem mais ali abraçados e vão trabalhar mais felizes, vão trabalhar melhor, vão entregar melhor. Então, as pessoas esquecem que tem tudo isso por trás, né? E eu comecei a aprender sobre isso, fui ali buscar a minha especialização na área também, e foi o que faltava para apaixonar. Eu falei, putz, faz tempo que eu não vejo, né, nada assim da galera que junta essas coisas, é difícil de ver, sempre, aí vou focar aqui nesse público bem específico, ou naquele público bem específico. Falei, então, peraí, vamos lá, vamos juntar essas coisas aqui, fazer alguma coisa. Eu comecei, na verdade, lá no PicPay com uma turma de Python para mulheres. Eu achei que não ia dar em nada, mas assim, a turma era de 50 mulheres, eu fiquei super surpresa. Deu muito certo, né? Tanto que elas foram as primeiras pessoas a receber o certificado da Diversidata. Eu terminei o módulo lá com elas antes de sair. E aí comecei a fazer, né, o projeto e a oferecer mentorias gratuitas aí para o pessoal, dou aulas aí particulares, mas tudo de modo gratuito e focado sempre nos grupos de diversidade, porque a gente sabe que são os grupos que mais sofrem aí para conseguir entrar no mercado de trabalho por conta de toda essa bagagem histórica que, inclusive, eu tive e ainda carrego até hoje, né? A gente, né, eu tô melhor, mas ainda é um processo que vai continuar em construção. Então, o objetivo do Diversidata é isso, estar sempre ajudando as pessoas de modo gratuito e dar esse empurrãozinho que às vezes falta aí para elas conseguirem ter sua entrada no mercado de trabalho. Então, tem vários aluninhos e aluninhas meus aí que estão em grandes empresas, Quinto Andar, Nubank, PicPay. Eu fico assim, eu só fico olhando assim, apaixonadíssima, sabe? E é muito gratificante a gente fazer parte, nem que seja desse empurrãozinho que a gente dá na vida das pessoas, sabe? Então, é muito disso, é muito dessa gratidão que eu queria passar com esse projeto, porque eu fui ajudada por muitas pessoas, então, chegou meu momento de fazer o mesmo, né? Então, é isso aí. É bonito de ver porque você conseguiu juntar a educação, né, a parte de mentoria e tudo mais, com os dados que era uma coisa que você queria e que, com a sua trajetória, acabou dando uma pausa, né? Isso é bem bonito também de ver, essa empolgação toda e esse negócio de voltar para o mundo que o mundo também te deu, né? Ai, perfeito. Isso que eu ia falar, né, Andressa? Desculpa, que você recebeu toda essa ajuda, que para você foi muito importante, né? E você fez essa roda girar, você seguiu em frente, montou esse projeto e hoje consegue disseminar toda essa ajuda para cada vez mais pessoas. Que eu acredito também que cada um ali que você muda, que você faz uma mentoria, esse trabalho, também está disseminando esse conhecimento e ajudando cada vez mais pessoas, né? Ai, tomara, né? Eu espero que seja uma coisa contagiosa, que as pessoas saiam fazendo isso. E a semana passada, na sexta-feira, eu bati as 100 mentorias. Eu fiquei super feliz, né? Porque eu comecei a fazer essa parte de mentorias aí gratuitas em outubro. Então, foi um período super curto, assim. Já passaram das 100, com mais de, acho que 64 pessoas passando aí pela mentoria. Então, foi uma coisa muito legal de olhar, assim, para trás num período tão curto e ver o impacto positivo que isso teve na vida de algumas pessoas, sabe? Então, é muito legal e eu espero que as pessoas continuem propagando isso, porque acho que é só assim que a gente vai chegar realmente numa sociedade que dê valor para a diversidade, que respeite as pessoas, que aceite as pessoas que são diversas entrando no mercado de tecnologia. Nossa, muito incrível. E até para fazer aqui a propaganda já da Diversidata, quem tiver interesse e quiser acessar o site, a gente cola aqui o link para todo mundo ver aqui no chat. E aí, André, você tinha uma dúvida só em relação ao perfil. Se você está pegando só pessoas de São Paulo ou se é o Brasil inteiro, se tem uma idade específica, alguma coisa específica? Gente, eu dou aula, eu tenho uma aluna que é adolescente, que tem 14 anos de idade, e tem um aluno que tem 53 anos de idade. Então, não tem uma faixa etária específica, eu trabalho com pessoas de todas as idades, e é isso que é o mais legal, sabe?
Vem pessoas assim de tudo quanto é canto e chegam em mim. Já dei aula para ex-policial que não tinha formação nenhuma e que conseguiu uma vaga agora de trainee, que está super feliz. Dei aula para pessoas de mais de 30 anos que estavam desempregadas e conseguiram recolocação. Então, é uma coisa muito louca ver isso acontecendo, né? E acontece de uma forma bem natural, na verdade. As pessoas acabam vindo, né? Às vezes eu faço uma palestra aqui, uma palestra ali, a galera vem e me chama, eu começo a conversar com as pessoas, a me conectar com elas, e a gente vai seguindo nesse caminho. Então, não tem uma faixa etária específica, não tem um público específico. Eu foco ali nos grupos de diversidade, então, mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas mais 40, que tem, né? Todos esses grupos têm um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado. Então, eu sou meu grande foco, mas realmente aí fica bem aberto. Então, eu tenho pessoas de vários lugares diferentes. Tenho alunos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, da África, tenho alunos de Portugal. Gente, o negócio é muito doido, assim. É uma coisa que às vezes eu nem acredito, de verdade. Nossa, virou global, então. Sim. Nossa, então não é mais diversidade, né? É diversidade. Teve um aluno, esse aluno que é lá da África, ele falou assim, a primeira vez que eu conversei com ele. Foi um negócio muito louco, gente, perceber o impacto que isso tem. Pô, tá chegando nas pessoas que estão em outro continente, sabe? Pô, que legal, eu acho isso muito massa. E eu quero continuar fazendo esse trabalho, ajudando o máximo de pessoas que derem aí. Nossa, que incrível. Assim, ó, com certeza não é tu a única pessoa que acha isso muito legal, tá, Andressa? Eu tô fascinado aqui. Inclusive, fiquei com uma dúvida só em relação ao diversidade, antes de a gente continuar, porque a gente tem mais um monte de pergunta aqui programadas para fazer. Eu amo. Mas como é que funciona, então, assim, ó, digamos que a gente tem alguém assistindo aqui que quero uma mentoria da Andressa. Como é que ele faz? Tem algum processo seletivo? São editais de participação? Como é que funciona? Não, gente, é tudo aberto. Vocês entram lá no site, vocês vão ver que tem lá um botãozinho escrito Agende Sua Mentoria. Vocês clicam lá, vai abrir uma página no Calendly, que é uma ferramenta que lida ali com as nossas agendas, e aí vocês escolhem ali o dia e horário que ficar melhor para vocês conversarem comigo, e a gente vai. Então, tem aluninhos que vão lá e marcam toda semana, tem alunos que marcam a cada 15 dias, tem pessoas que vêm tirar uma dúvida e não voltam, tem de tudo. Mas é super livre, não tem processo, é tudo bem tranquilo, é só ir lá e marcar. Boa, show de bola. Não, incrível. Assim, ó, meus parabéns, tá, Andressa, porque acho que fazer isso, se dedicar dessa forma para fazer isso acontecer, são pouquíssimas pessoas que fazem, mas, nossa, é incrível o resultado e eu tenho certeza também que, assim, ó, eu tenho certeza que tu tá conseguindo perceber o impacto que tu tá trazendo para a vida dessas pessoas, né? Então, essa com certeza, tu tem uma gratidão muito grande, assim, ou os alunos com certeza têm uma gratidão muito grande por ti quando eles conseguem alcançar alguma coisa que eles estão buscando ali, né? Ai, gente, é muito legal isso. Tem os meus primeiros mentorados, na verdade, nem eram do Diversidade, que começaram a me procurar quando eu estava lá no comecinho do PicPay, que hoje em dia já estão indo para o mercado aí para ganhar uma grana, para ganhar mais do que eu. Eu fico assim, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? E aí eu fico vendo, e a pessoa sempre volta para me contar, volta para pedir uma dica ou outra, volta. E é muito gostoso isso, sabe? Esse carinho, porque a gente acaba criando até amizades aí no meio do caminho. Então eu fico super feliz com tudo isso. Não, com toda certeza. Bom, ótimo, falamos sobre diversidade. Agora vamos voltar aqui para as perguntas, porque a gente tem mais uma montoeira de conteúdo aqui para gente conversar ainda, beleza? Então, assim, ó, pelo que eu entendi, tu entrou nesse mundo de dados faz uns 4, 5 anos, né? Isso. Como tu percebe essa mudança de cenário de lá para cá, em termos de conhecimento, engajamento mesmo, tecnologia também e cultura mesmo, assim, como é que tu percebe essa diferença? Perfeito. Como eu disse para vocês, né, gente? Quando eu entrei nesse mundo, eu entrei de paraquedas. Eu nem sabia que isso aqui existia. Não fazia a menor ideia do que era ciência de dados, engenharia de dados, análise. Não, eu fazia isso no meu dia a dia, porque é comum, né, dentro da ciência. Mas a gente não ouve com esses termos, com esses jargões. E mesmo assim, quando eu entrei no mercado de trabalho, ainda era muito diferente do que a gente está vendo hoje. Né? Então, eram assim, você tinha um cientista de dados ali, que era geralmente um estatístico muito específico dentro de uma equipe para ajudar a equipe, e que começava esses processos de modelagem, ia refinando os modelos ali dos bancos, ia fazendo esse tipo de coisa ali no dia a dia.
Não era essa coisa gigante que a gente vê hoje. Tanto que eu lembro quando eu estava saindo do Itaú, eles estavam começando a montar a área deles voltada totalmente para dados, que é a DED, né? E hoje, sei lá, tem centenas de cientistas, gente. Isso em coisa de 4, 5 anos. É absurdo o jeito como cresceu. Então, quando eu entrei, a gente estava começando a ouvir falar sobre ciência de dados, estava começando a ter esse burburinho aí no mercado de trabalho, e só que a gente não via tantas vagas, não tinha todo esse glamour, né, por trás dos dados. Então a galera não falava tanto. Mas eu acho que com o passar do tempo, e ainda mais com o passar da pandemia e toda essa digitalização que a gente foi meio que obrigado a se adaptar, né? Não só pela pandemia, mas até redes sociais, tudo que a gente faz hoje é tudo muito digital. As empresas começaram a perceber que, olha, realmente a gente precisa começar a olhar com mais carinho para essas coisas voltadas a dados, porque isso já está na nossa vida todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Então, é uma coisa que muitas vezes as pessoas nem sabem e faz parte desse letramento tecnológico, né? Eu acho muito importante as pessoas começarem a pelo menos entender um pouquinho como que o mundo dos dados está inserido na vida delas no dia a dia, né? Porque a gente está vendo Netflix, a gente está ali usando a Alexa, tomara que a minha não comece a gritar aqui, a gente está ali, né, mexendo no Instagram, está mexendo no LinkedIn e não sabe que por trás de tudo isso tem dados, né? Tem um cientista de dados que fez um modelo para estar te oferecendo alguma coisa, para estar te sugerindo alguma coisa. Então, isso tudo começou a ficar muito latente nos últimos tempos, porque essa digitalização tá absurda, né, gente? Desde que a internet surgiu, a gente tá ali numa crescente exponencial com relação à tecnologia. Então, depois de algum tempinho, principalmente com a chegada da pandemia, essa parte de dados, assim, vira uma bola de neve, tá muito absurdo, a gente vê muitas vagas sendo abertas, as empresas querendo, e notem aqui, as empresas estão querendo, mas nem todas sabem para que precisam, né? Então, tem empresas que ainda estão nesse processo de compreensão do, beleza, o que um cientista de dados faz, né? Porque às vezes a gente vê umas descrições de vagas assim que não tem cabimento, né, gente? Você faz o trabalho de um desenvolvedor junto com o cientista, junto com o engenheiro, eles querem, assim, um unicórnio, né? Que é uma coisa que não existe. Então, eu vejo esse processo, né, de, olha, as pessoas estão descobrindo que os dados existem e que os dados estão na nossa vida, estão no nosso dia a dia. As pessoas estão começando a se interessar por isso, porque sabem que é uma área que, tudo bem, você tem que se esforçar muito para entrar, tem que estudar muito, mas te dá muito retorno financeiro, te dá muita estabilidade, isso é uma coisa importante, não tem como dizer que não é. Eu saí de um lugar assim, de humildade, de pobreza, para vir para uma vida completamente diferente, né? Então fez muita diferença no meu dia a dia. E as empresas também estão acompanhando, né? As gigantes, acompanhando o Google, acompanhando a Amazon, estão tentando seguir esses passos que elas já estavam há anos atrás construindo, né? Então estão começando a verificar que não, realmente, de fato, os dados aqui têm um grande poder, só que estão no caminho de descoberta de como inserir aquilo no seu dia a dia. As empresas, tem várias empresas aí que são menores, são menos estruturadas, que estão surgindo agora e que estão encontrando esse caminho. Nem todas têm uma grande estrutura, mas teve uma mudança muito grande em pouquíssimos anos. Isso é uma coisa que eu acho que é bastante nítida para quem está na área há um tempinho. E aí, Andressa, um outro paralelo que eu queria fazer é que você estava comentando um pouco de que você sempre teve contato com a tecnologia por causa do seu pai, né? Então, fazendo o mesmo paralelo, o que mudou de tantos anos, de quando você era criança e ia lá acompanhar o seu pai nessa parte de tecnologia e hoje? Só para te dar uma dimensão também para as pessoas. O negócio é doido. Nossa, eu lembro quando eu era pequena, meu pai trouxe o primeiro computador para casa, né? Ele estava todo feliz, porque precisava, de vez em quando, ali trabalhar, fazer alguma coisa, então precisava ter internet de escada, óbvio, né, gente? Então a gente, não sei, acho que algumas pessoas que vão ver isso aqui nem sabem o que é isso. Então era aquela coisa que ficava fazendo uns barulhos estranhos para conectar na internet, demorava horrores, e para você baixar uma imagem, gente, demorava meia hora, era uma coisa assim, uma loucura. E aí eu lembro quando ele trouxe o primeiro computador para casa, era um Windows 95, ainda na época, aquele computador branco, sabe? Que a gente cobria com a capa de plástico para não sujar, e eu sujava tudo mesmo assim. Na época eu sempre estava comendo, sempre fazendo alguma coisa assim, sempre fazia caca. E aí depois, todo ano eu ia na empresa dele lá para ver como que as coisas eram, né? Eu ficava super animada. Nossa, chegou o dia a dia na empresa do pai, meu Deus! Eu ia lá, porque todo ano que eu ia, tinha uma novidade. Pô, já tinha um computador com uma tela mais fininha, um computador com uma cor diferente, um computador menor. Aí eu ficava assim, nossa, que curioso, né? As coisas estão diminuindo. Que
coisa mais estranha, como é que pode? E aí eu ficava lá e brincava, e comecei a ver essas mudanças, né? A galera substituindo as coisas que antes eles tinham data centers, né? Grandes empresas tinham data centers ali para guardarem seus dados, substituindo por soluções em nuvem. Foi uma loucura acompanhar toda essa mudança, que ainda está ocorrendo em algumas organizações, né? Não são todas que já estão ali com tudo pronto, com tudo já, com a última tecnologia. Mas deu para ver, todo ano que eu ia lá tinha alguma coisa nova, tinha alguma ferramenta nova, tinha algum aplicativo novo, alguma coisa nova, esquisita que eles estavam falando em reunião, que eu não entendia nada, mas deu para ver ao longo da minha vida, e principalmente agora, desde quando os celulares começaram a surgir, assim, eu acho que eu nunca vi tanta coisa mudar em tão pouco tempo. É uma loucura, gente. Muito doido isso. E os celulares agora estão aumentando, né? Começou pequenininho, assim, os smartphones, está crescendo cada vez mais. Às vezes cresce, às vezes diminui, eu já tô perdida, entendeu? Eu já desisti de tentar acompanhar, não consigo mais. Eu tive, o meu primeiro celular foi aquele Nokia azulzinho, que tinha o jogo da cobrinha. Nossa, sei. Foi aquilo, gente. Ai, pô, era muito maneiro. Eu lembro que eu ganhei, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, sei lá. Eu ganhei, eu fui mostrar para os meus amiguinhos, a primeira coisa que eu fiz foi derrubar o celular no esgoto. Saí correndo, falei, uma maluca, eu derrubei, aí ele saiu rolando, porque minha rua ficava, né, numa descidona, ele saiu rolando na rua, foi uma coisa de louco, e não fez um arranhão. Hoje a gente derruba, o negócio já se traçalha todo, né? Não, agora, com essa pergunta da Amanda, eu até lembrei de um negocinho que eu vi essa semana em alguma das redes sociais, assim, era uma publicação do som que a caixa de som do computador fazia quando tava para chegar uma ligação. Daí no que eu ouvi aquele somzinho, da onde que é isso? Daí eu lembrei, tipo, nossa, tá chegando uma ligação. Sim, nossa! E eu lembro muito bem também, quando eu era pequeno, assim, eu sempre gostei muito de computador também. E eu aprendendo a mexer no Word, no PowerPoint, e teve uma vez que eu abri o Excel, né? Porque eu vi o meu pai trabalhando no Excel, eu pensei, pô, vou descobrir aqui o que é o Excel, o que é esse aplicativo verdinho aqui. Eu abri, olhei um monte de quadradinho, eu pensei, ferramenta sem graça? O que eu vou conseguir fazer por aqui? Mas pra que serve esse negócio? Exatamente. Eu fechei na hora e já era. Agora, tipo, meu Deus, o que é o Excel para muita empresa, para a realidade de muita empresa hoje aí, né? Tem gente até que fala que tem muitas empresas que funcionam por causa de uma planilha, né? Gente, isso é muito real, tá? Empresas grandes, tá? Exatamente. Não, falando em planilha, aí o Felipe José consegue dizer isso muito bem, né? É isso que eu ia comentar. Eu lembro a primeira vez que meu pai falou para mim sobre ERP, fala assim, aprende Excel, que um dia você vai trabalhar em empresa, né? Ele sempre foi uma grande influência para mim, e hoje a gente está falando de tantas tecnologias, de tantas coisas que mudaram em 4 anos, mas muitas empresas ainda vivem uma outra realidade, né? Onde ainda precisa de uma planilha, abre duas, faz um vínculo com a outra, né? Mas a gente tem que, aos poucos, ir mudando isso para não ficar para trás, né? Exato. Mas, gente, não se enganem, tá? Excel ainda faz parte da nossa vida. Eu nunca deixei de usar Excel ainda tá aqui, né? Tá aqui. E acho que por um bom tempo, acho que ainda vai fazer. Porque tem coisas que são muito mais simples lá, não tem jeito. Eu sempre falo isso para os clientes aqui da Data Driven Organization. Eles têm uma parte que a gente fala sobre ferramentas, né? Justamente, quando a gente trabalha a cultura de dados deles. E eles veem o Excel como um ponto positivo, assim, na cultura de dados. Daí eu falei, cara, a gente tem que separar muito bem as coisas aqui. O Excel é extremamente positivo para a gente disseminar a cultura de dados, porque a gente consegue colocar análise na mão de todo mundo, porque todo mundo sabe usar o Excel. Então a gente consegue colocar análise de dados na mão de todo mundo. Mas tem que ser utilizado com muita parcimônia, né? Com muito cuidado, para a gente saber, assim, ó, porque é uma linha muito tênue entre utilizar o Excel como banco de dados ou utilizar o Excel somente para algumas análises pontuais, né? Perfeito. Então, tem muito cuidado nisso daí. Mas é isso, né? Exatamente. E é uma loucura, né? Essa cultura data-driven que a gente costuma falar tá sendo muito disseminada
e você falou do Excel, e realmente é por onde as pessoas começam a ter contato com dados, né? É o que a galera já conhece, porque está aí no mercado há sei lá quantos anos. Então a galera já conhece desde que o Word existe, desde que o pacote Microsoft existe, todo mundo conhece o Excel. Então é o meio mais fácil, de fato, de se chegar até as pessoas. Tanto que toda vez que eu vou dar uma aula ali de análise de dados, eu coloco, a primeira coisa é colocar o Excel, antes de mostrar um Python, antes de mostrar um SQL, porque às vezes as pessoas se assustam com aquilo, né? Então é legal também mostrar ali um pouquinho do Excel, mostrar que você sim pode utilizar, né, em alguns momentos do seu dia, com sabedoria, com cautela, mas eles são muito úteis, porque, por exemplo, eu já tive alguns superiores que, putz, não sabiam às vezes mexer com Python, não entendiam alguns códigos que a gente acabava tentando mostrar, e a gente mostrar, fazer, não, ó, peraí que a gente vai jogar essa análise aqui pro Excel, para você dar uma olhadinha, a gente vai fazer um gráfico ali na sua frente para você entender como é que funciona, e isso acaba ajudando muito no dia a dia, porque a cultura data-driven, né, que é essa cultura orientada a dados, por mais que a gente esteja ali nessa construção, não é todo mundo que está acostumada com ela e não é todo mundo que sabe da dimensão onde ela já está hoje, né? A troca de ferramentas que foi muito rápida. Então, eu tenho chefes que estão aí, pô, no mercado faz 20, 30 anos. O tanto de coisa que já mudou é muito louco, né? Então, a gente tem que começar ali explicando com o que está mais palpável mesmo. Não, com certeza. Eu acho que daqui de nós, quem pode mais falar disso, inclusive, é o Felipe, né? Que lida no dia a dia, assim, com várias empresas, justamente que está fazendo parte dessa transformação, né, Felipe? Exatamente, e é muito importante a gente não passar a barreira do medo, né? Porque a gente começa a apresentar uma tecnologia diferente, uma maneira de ver as coisas diferente, e a pessoa ali, ela não está nem acostumada com o Excel. Então, às vezes, você precisa pegar na mão e começar um pouquinho a mostrar como que esse processo vai mudar. Então, você precisa, às vezes, mostrar um gráfico para ele, tentar mostrar as coisas rodando de uma maneira diferente para que ele comece a se acostumar com aquela nova realidade, passe a aceitar melhor a tecnologia e ver os dados de uma maneira diferente. Então, se a gente já quiser jogar tecnologias diferentes ou algumas coisas que são mais avançadas, a gente vai estar pulando uma etapa dessa escada e vai até dificultar esse processo, né? Criando uma barreira aí. Exatamente, gente. A primeira pessoa para quem eu tive que explicar o que eu ia fazer, tanto na minha vida acadêmica quanto no meu trabalho, foi minha mãe. Né? Minha mãe ela trabalhou ali com o Estado a vida inteira, atendendo ali pessoas no hospital, fazendo fichas de cadastro, então nunca teve um contato muito grande com tecnologia. E aí eu fui tentar explicar a primeira vez, eu falei, mãe, eu vou virar cientista de dados. E ela, filha, o que é isso? Aí eu fui explicar, não, uma pessoa que está ali, trabalha com programação, que vai tentar tirar conhecimentos através de dados, né, para ajudar a empresa a tomar decisões melhores. E aí eu uso tal ferramenta, aí eu abri o computador, comecei a mostrar para ela, e ela, misericórdia, que é isso? Foi a primeira coisa que ela falou, e até hoje ela não entende nada. A tecnologia, ela causa esse medo nas pessoas, né? Não tem, toda vez que tem uma tecnologia nova, eu não falo isso só com pessoas mais velhas, não. Até na gente mesmo, quando chega algo que é muito assim, fora da caixinha, que é muito inovador, tende a dar um receio, né? Porque a gente fica, caramba, onde que isso vai chegar? Onde que isso vai parar? Como que isso vai impactar o nosso dia a dia? Então, quando eu falei isso para minha mãe, eu vi aquilo estampado na cara dela, né? Eu expliquei, não, eu ensino máquinas, né, mãe? Basicamente ensino ali máquinas, robozinhos, eles aprendem, eles conseguem fazer previsões para ajudar a gente a tomar processo de decisão. E ela, misericórdia, eles vão matar todo mundo. Foi isso que ela disse. Muito bom, muito bom. É que toda nova tecnologia passa por esse mesmo processo de adoção, né? E, obviamente, com dados não seria nada diferente. Mas, Andressa, agora que a gente falou um pouquinho sobre cultura de dados, a gente entrou já nesse tema, eu queria mudar um pouquinho o foco da nossa conversa para entender um pouco da operação aí na Coin, hoje, que é a empresa que tu trabalha, né? Como é que vocês utilizam os dados no dia a dia da operação de vocês? Como é que está a cultura de dados da empresa? Se tu puder falar um pouquinho disso. Claro, gente, vou falar de coisa que, né, que a empresa me permite falar, porque a gente não pode abrir o segredo aí para todo mundo, claro, a receita para todo mundo, porque senão aí fica fácil. Mas
Só explicando um pouquinho do que é a Coin, né? A Coin é uma empresa voltada aí para o ramo financeiro, focada em pessoas desbancarizadas. Então, quem ali não tem acesso, não tem um poder aquisitivo para chegar a ter um cartão de crédito, algo nesse sentido, e, pô, quer viajar, quer fazer uma cirurgia, quer comprar um curso, e não tem como fazer isso, porque não tem um cartão ali ao seu dispor. E aí, a Coin surgiu com esse objetivo de fazer parcelamentos em boletos. Então, sabe carnezinho de Casas Bahia? A gente faz isso, só que para viagem, para pagar cirurgia, para fazer curso, para comprar celular, para fazer várias coisas. Olha meus patos derrubando tudo aqui, meu Deus do céu. Gente, eles derrubaram uma vassoura aqui. Ai, mas, enfim, a gente trabalha, né, fazendo esse produto de boleto parcelado, oferecendo isso como uma forma alternativa de crédito para pessoas que não têm como chegar ali nos cartões, que não têm, às vezes, esse meio de poder aquisitivo. Então, a cultura de dados aqui, a gente é uma empresa muito pequena, né? Somos ali em quase 300 pessoas. Então, é uma coisa muito próxima. Todo mundo aqui se conhece, todo mundo é muito próximo. A gente tem ali reuniões mensais, todo mundo abre o microfone e participa, todo mundo se olha, dá risada. A gente tem uma área focada em BI, tem uma área que é focada em ciência de dados, uma área focada em precificação. Então, são várias áreas aí que, construídas juntas, né, elas conseguem estar ofertando melhor o produto de crédito para o cliente. A gente trabalha muito nesse sentido de estar estudando as informações da vida financeira da pessoa para tentar ofertar esses produtos de uma forma que isso não é só para o benefício da organização, né, gente? É uma questão de saúde financeira também. Eu não posso chegar assim e falar, olha, a Amanda está me pedindo aqui, ela quer comprar um iPhone 13 com boleto parcelado, mas, pô, aí eu vou olhar as informações da Amanda, a Amanda tá, putz, endividada, já tá com uma compra com a gente que tá rolando ainda. Será que a gente não vai comprometer muito a renda da Amanda se a gente aprovar isso aqui para ela? Será que ela não se emocionou ali na hora e tá fazendo uma coisa que ela vai se arrepender? Então, não é só para perda, a gente não olha para isso só para ver se a empresa vai perder ou não dinheiro, mas também a gente olha para o cliente em si e como a gente vai ajudar ele da melhor forma possível. Nossa, muito legal, muito, muito incrível mesmo. E, Andressa, além de pessoas físicas, vocês também contribuem com empresas? E qual é o perfil da empresa, às vezes, que procura vocês? Como que vocês conseguem contribuir, né, no processo delas de pagamento? Sim, nosso produto, na verdade, ele é B2C, né? Então, é B2B, quer dizer, ele é voltado ali para empresas, a gente não trabalha direto com o cliente. Então, a gente é um produto ali que as empresas compram, né? As empresas fecham uma parceria com a gente, né? Que acho que todo mundo conhece a Decolar, né? Foi um dos nossos maiores clientes por muito tempo, até hoje é. Então, eles fazem uma parceria com a gente vira um meio de pagamento lá no site deles. Então, o Fê, ele tá ali... Não, estou chamando de Fê, tô íntima já. O Fê tá indo ali na Decolar, tá tentando fazer uma compra de uma viagem, ele vai ali, sei lá, vai levar a mãe dele para viajar. Então, ele quer levar a mãe dele para viajar. Só que ele, putz, está sem cartão, tá com o cartão todo ferrado lá, já está com o limite estourado. Mas aí aparece ali o nosso coin do lado, né? Nossa opção de boleto parcelado. Aí ele vai lá, coloca o CPF dele e já sai ali. Olha, Fê, foi aprovado para você, você pode fazer em tantas parcelas aqui, você vai pagar tudo isso aqui de juros, você vai ter essas parcelas, quer fechar, não quer? E aí ele vai lá, escolhe o meio de pagamento, faz o primeiro pagamento 2 dias após a compra dele e o restante de mês em mês, e ele pode até ir viajar antes que a compra dele seja completamente paga. Isso que é o mais legal, né? Então, a gente acaba vendendo esse produto para as outras empresas, temos soluções de fraude hoje também, antifraude. Então, a gente oferece esse produto para outras empresas e a gente entra ali no carrinho delas, né? Então, na forma de pagamento que elas acabam utilizando no fim das contas. As empresas que chegam na gente, respondendo só a última pergunta do Fê, que eu já estava até esquecendo, as empresas que chegam na gente, geralmente são empresas voltadas para o ramo aí de viagens, mas agora a gente começou a expandir. Então, a gente, inclusive, está chegando em outros países, né? Então, vamos chegar aí no México, enfim, estamos chegando em mais lugares, estamos conquistando aí o mundo, chegando em mais lugares que nem conhecem esse negócio de boleto parcelado para o resto do mundo. Gente, você vai explicar o que é um boleto? É um negócio difícil de se fazer, tá? A galera não faz a menor ideia do que é difícil. Essa ia ser o próximo comentário, né? Será que eles conhecem o boleto, ainda mais o parcelado? É muito difícil explicar isso, gente, para pessoas que são de outros países, porque isso é uma coisa brasileira, né? Então, isso faz parte do processo até, do processo de venda, de fazer a pessoa entender como que isso pode impactar na vida deles ali no dia a dia, porque é uma coisa super diferenciada. A gente está acostumado em pagar carnezinho, pagar boleto, mas a galera que vem de fora não. Então, a gente está expandindo agora.
Nosso foco principal ainda é o ramo aí de viagens, que é o nosso maior volume, mas a gente tem empresas do ramo de educação que estão vindo várias lojas nesse sentido, lojas que vendem produtos de tecnologia. Vixe, tem coisa pra caramba. E aí, falando de quem usa mesmo, do usuário final, tem alguma região do Brasil que ele seja mais forte, que tenha mais gente usando, ou é bem distribuído em todas as regiões? Sempre tem, né? Nos grandes polos ali, né? Nas grandes cidades, a gente tem a maior concentração, mas é uma coisa muito legal de se ver, né? O produto ele está se diversificando bastante, cada vez mais tem chegado pessoas diferentes para comprar com a gente. E isso é muito legal, estar aqui dentro, estar acompanhando tudo isso. E aí eu até lembro de uma coisa que o Rafa tinha comentado, né? Como que é a cultura data-driven aqui dentro. A nossa empresa ela é super pequenininha, a gente está passando por esse processo também. A gente vai montar um treinamento para a galera daqui de dentro, para falar um pouquinho sobre o que a gente faz no dia a dia, né? Oi, gente, a gente existe. Estamos aqui, a gente faz alguma coisa, né? As aprovações aí não são mágicas, são dados, né? São coisas palpáveis, são coisas que as pessoas que estão aqui dentro numa empresa de tecnologia precisam entender pelo menos o básico, né? Ter esse letramento. Então, a gente vai fazer esse papel por aqui, já estamos com a palestra marcada aí para ensinar um pouquinho para as pessoas o que é ciência de dados, né? O que a gente pode fazer com isso, onde ela está espalhada aí pelo mundo. Vamos mostrar um pouquinho de Netflix, da Amazon, de grandes empresas ali, de cases de sucesso, mostrar como que a gente aplica hoje dentro da nossa empresa e como a gente pode vir a aplicar até mesmo em outras áreas que não sejam somente as financeiras. E aí, uma dúvida, desculpa. Claro. Não sei se o Rafa ia falar alguma coisa. Do tempo que você estava na Coin, ali em 2019, para agora você está de novo, tu sentiu, aumentou muito a equipe de dados da Coin? Teve alguma mudança, assim, de comportamento, de cultura também dentro da empresa? Gente, quando eu entrei, a primeira vez, quando eu entrei, isso em 2019, tá? Não faz tanto tempo, não. 3 aninhos só. Quando eu entrei lá, tinha eu, o Rafa, que ainda é meu chefe aqui, ele é o nosso head, o Vini e mais 2 pessoas. Tinha 5 pessoas, hoje a gente tem quase 20. Então, já quadruplicou aí. Sim, isso porque a empresa ainda é pequena, né? Está em processo de crescimento. E isso foi uma coisa que eu consegui ver também no PicPay, por exemplo. Eu cheguei lá quando a área de dados estava sendo montada. E olha o tamanho que a empresa está hoje. Já está com, sei lá, acho que uns 4.000 funcionários. Eu cheguei lá, tinha 1.000 e pouquinhos, né? E tinham, sei lá, umas 15, 20 pessoas de dados. Hoje já tem centenas. Então, é um processo de mudança que, gente, é absurdo, né? O jeito como a gente está se digitalizando, está precisando de profissionais aí qualificados no mercado que saibam lidar com dados, que saibam passar esse conhecimento de uma forma compreensível. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de ciência de dados, ela está sendo aplicada, às vezes, em algumas empresas, em todos os segmentos da empresa. Então, sei lá, você vê uma empresa, lá no PicPay era assim, né? A gente tinha uma parte de ciência de dados que cuidava só de marketing, uma parte só da área financeira, uma parte só para cuidar de operações, então ali do atendimento ao cliente. Então, várias empresas já estão fazendo essa segmentação, porque já uma área só não está dando conta. Os cientistas de dados já não estão dando conta, né? Já estamos tendo que segmentar e a gente acaba, querendo ou não, se especializando ali em uma área ou outra, porque os métodos que a gente usa ali no dia a dia acabam sendo muito diferentes, dependendo do produto com o qual a gente está lidando, da área com a qual a gente está lidando, tudo depende muito do negócio. Perfeito. Uma coisa, inclusive, que a gente trabalha bastante nos nossos clientes aqui é justamente esse desenho organizacional de como a área de dados deveria funcionar, né? Porque tem diversas empresas que trabalham com uma área de dados bastante centralizada, em que basicamente eles tiram pedidos, né? Então, por exemplo, o financeiro levanta a mão, o pessoal de BI vai lá, desenvolve uma plataforma e desenvolve uma dashboard e vai lá e entrega aquela dashboard pronta. Mas, pelo outro lado, já existem empresas que é uma área muito mais descentralizada para gerar valor pontualmente, assim, em cada um dos departamentos, de forma muito mais ágil. Tá, Rafa, significa que o descentralizado é melhor do que o centralizado? Não necessariamente. Tudo depende de fato, como a Andressa falou, do desenho organizacional, de como as coisas funcionam, para quem que os dados está gerando valor, né? Então, perfeito essa tua colocação. E, Andressa, já que tu é cientista de dados sênior aí, né? Eu não sei até que ponto tu vai poder falar muito, tá? Mas eu tenho que perguntar.
quais são, assim, as áreas que vocês estão utilizando mais essa parte de análises avançadas, os algoritmos? Se tu puder falar isso pra gente, seria Eu posso. legal, assim. Eu posso falar em linhas gerais, estou tudo certo. Claro. Eu tô me especializando, né, na parte de crédito. Desde que eu entrei aí no Itaú, caí de paraquedas, fiquei na área, gente. Acabei ficando, eu peguei muito gosto por isso, até porque hoje o principal foco da Coin é trabalhar com esse público desbancarizado, então tem muito a ver com o meu propósito pessoal. Mas quando a gente fala de crédito, temos peculiaridades, temos regulamentações, temos LGPD, temos muitas coisas aí que ficam no caminho. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, assim, quando a gente fala de ofertar crédito para as pessoas, a gente é muito bem regulamentado, passa por auditorias, né? Então a gente tem uma obrigação ali com o cliente. Então, se, por exemplo, o Rafa quer pedir um cartão de crédito aqui, né? Eu estou trabalhando numa empresa financeira e o Rafa está batendo na minha porta pedindo cartão de crédito. E aí eu falei, Rafa, não vai rolar hoje, tenta depois. O Rafa tem todo o direito de vir, bater na porta da minha empresa e falar, Andressa, onde que no seu processo aí que eu falhei, onde que não me aceitaram. E eu tenho que abrir para o Rafa e falar, olha, foi aqui, foi nessa etapa aqui, às vezes, eu tô usando seu salário aqui como variável no meu modelo, seu salário está abaixo do que a gente espera para esse produto que você pediu. Enfim, eu tenho que explicar para você os porquês, né? Por que você foi aceito, por que você foi negado? A gente tem que explicar isso para o cliente, a gente tem essa obrigação. Então, quando a gente fala de ofertar crédito, a gente está falando de um grande impacto na vida da pessoa, a gente está falando de poder aquisitivo na mão de uma pessoa, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, a gente tem essa obrigação com os clientes, né? Então, a gente tem que ter modelos que eles são explicáveis. Tem muitos modelos que estão surgindo aí, né, que são os famosos modelos caixinhas pretas, que a gente coloca os dados lá dentro, eles soltam resultados maravilhosos, incríveis, mas ninguém sabe o que está acontecendo de fato ali dentro. Como que a máquina está pensando, como que ela está aprendendo, como que tudo isso está acontecendo lá dentro? Qual foi a variável que teve mais importância? Por quê? Qual teve menos? Por quê? Então, a gente tem que saber, quando a gente está nesse mercado financeiro, a gente tem que saber todos os porquês. Então, meu chefe, ele bate na minha porta aqui. Hoje, inclusive, apresentei, a gente vai colocar um novo modelo em produção aí, a gente vai apresentar os resultados finais para ele, a gente tem que mostrar tudo. Olha, entrou tal variável no nosso modelo, com tanto de importância, então essa variável tem mais impacto, essa aqui tem menos, vamos tentar testar essa aqui. Então, a gente tem que saber mostrar isso muito bem, de uma forma muito clara. Então, em relação a tecnologias, assim, em modelos, análises avançadas, a gente acaba nem tendo tanto contato. A gente fica com os modelos que são mais clássicos. Modelos baseados em árvores, regressão logística, que são modelos que já funcionam muito bem para a gente. E a gente tem esse nível de explicabilidade que é muito legal. Eu acho que vai continuar assim para sempre? Não. Né? Assim como a tecnologia, a gente falou isso ao longo da conversa inteira, está tudo mudando muito e muito rápido. Então, eu acho que talvez daqui a alguns anos, a gente já consiga pegar esses modelinhos caixa preta e talvez usar, porque é capaz, com certeza vai ter alguma técnica que vai conseguir olhar para aquele modelo e dizer o que está acontecendo ali dentro. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto de evolução e a gente vai ter como usar outras tecnologias, outros tipos de modelo, outros tipos ali de análises que a gente possa explorar. Tem também a questão da LGPD, que a gente não pode deixar de falar, gente, que é uma coisa importante. Muita gente nem sabe que existe. É uma lei, de fato, muito recente no Brasil, que ainda está sendo discutida, mas é importantíssimo a gente conhecer, porque toda vez que a gente... você se inscreveu no Instagram, você está aceitando compartilhar seus dados com o Instagram. Né? Não é à toa que, você vai lá e está pesquisando, você pesquisou um sapato, quer comprar um tênis, vou lá, pesquiso um tênis no Google. Aí sabe o Instagram, o Facebook, do nada, pá! Apareceu o mesmo tênis. Nossa, mas é mágica, é Deus falando aqui para eu comprar esse tênis. Não, gente, são cientistas de dados ali, né? Que estão ali por trás dos dados que você está compartilhando com outras empresas. Então, a LGPD ela tenta cuidar dessa sua saúde, no sentido de quais dados você pode compartilhar, de quais dados a empresa pode consumir, pode usar para criar esses produtos, para criar essas ofertas, esses modelos para você. Então, a gente tem limites que estão estabelecidos que a gente não pode ultrapassar de forma alguma. Eu não posso ter acesso a CPFs, eu não posso ter acesso a nomes, tudo passa por um processo de anonimização, passa por um processo de ocultação. Então, tem várias coisas que a gente tem que seguir aí que vão continuar assim para a saúde das pessoas, né, para o bem das pessoas. Não é porque a gente está ali, né, com tudo muito tecnológico que a gente pode usar tudo que vem de todo mundo, né? A gente tem que ter muita sabedoria, porque a gente gera um impacto muito grande ali no final das contas. Não, perfeito.
Assim, ó, Desculpa. não, é que eu tava pensando, que eu tava raciocinando tudo que a Andressa falou, e assim, um desses pontos dessas caixas pretas, assim, como esses modelos caixas pretas, não permite a rastreabilidade, né? É tudo sobre rastreabilidade, e conseguir justificar cada tomada de decisão de fato. E uma coisa, assim, que tu falou agora sobre essa parte de fato, assim, dos modelos que existem, se vão permanecer os mesmos, com certeza não, né? Com certeza não vão, Com certeza, porque né? assim, ó, não só as tecnologias vão evoluir, como o próprio mercado financeiro, né, Andressa? Estava Perfeito. pensando assim, como, por exemplo, toda a questão de Big Data não vai trabalhar muito mais forte agora com Open Banking, né? Então, como é que isso vai conversar, como cada negócio vai conseguir se aproveitar para gerar cada vez mais valor, tanto para o cliente quanto para si próprio, né? Para conseguir estruturar isso daí da melhor forma. Exato, não, nem me fala de Open Bank, já me dá vontade de desmaiar, gente. O negócio tá vindo com tudo, tá? O negócio tá vindo com tudo. Se prepare para esse acontecimento. Mas Não, realmente o mercado financeiro está passando por várias transformações e vai continuar, gente, assim como quaisquer áreas aí. Acontece só que algumas áreas tem conseguem estender os limites aí, e a gente não, a gente fica aqui mais recolhidinho, com os métodos mais tradicionais, mas é aquilo que o Rafa falou, é por enquanto. Logo, logo a gente vai ver algumas mudanças acontecendo. Isso é natural, talvez eu não veja, né? Eu, Andressa, aqui não esteja aqui para ver, pelo menos eu vejo talvez algumas mudanças bem pequenas, mas com certeza outras gerações já vão estar, gente. Nem consigo imaginar, com tudo que já aconteceu, fica até difícil de prever o que vai sair, né, daqui para o futuro. Perfeito. É assim, ó, Andressa, a gente já tá passando aqui de 1 hora de conversa. Eu prometo que a gente não se estende mais tanto, tá? pra gente, eu ficaria a noite inteira o teu tempo. Mas a gente fica acordado, assim, que a gente com certeza vai te chamar para uma próxima conversa, porque ainda tem muita coisa pra gente tratar aqui. Mas eu tenho uma pergunta para fazer que, se eu não fizesse, não seria um papo data-driven, que é basicamente uma pergunta que se tornou já padrão, assim, das nossas conversas aqui. Se você, assim, se tu na tua, digamos assim, não necessariamente só na empresa, mas tu que é uma pessoa que está entendendo de dados, está trabalhando com diversidade, está trabalhando com diversas empresas aí, se tivesse um tipo de dado, se é um dado que tu não tens hoje, e que tu gostaria de ter, porque esse dado ia gerar muito valor para ti, qual seria? Meu Deus do céu, gente. Olha, eu não sei se eu sei responder qual dado em específico eu gostaria de ver, porque são tantos que estão aí, que a gente sabe que existem, que a gente poderia estar utilizando. Sabe o que eu gostaria de fazer, na verdade? Se eu pudesse ter acesso a qualquer coisa aí no mundo, eu invadiria ali o Google, invadiria a Amazon, para ver o que eles fazem, como é que eles usam os dados, sabe? Porque, pô, com o Google, o que a gente não compartilha com o Google, gente? Pelo amor de Deus. Nosso histórico todo tá lá, eu quero saber o que eles fazem com isso. Se eles usam para alguma coisa, o que eles fazem com modelagem lá dentro, né? Porque, lógico, eles não vão passar receita de bolo para todo mundo, senão ia ter um monte de Google por aí. Então, eu queria muito invadir ali e ver, pô, eles têm literalmente os dados de tudo, de todo mundo. O que eles fazem com isso lá dentro? Como que eles lidam com isso? Eu sei que, né, essas empresas, o meu cachorro querendo participar aqui. Meu Deus. Eles têm, né, toda uma parte, essas empresas mais estruturadas, que são, eles têm uma parte até de ética voltada para dados, né? Para a gente não ferir ali a vida das pessoas, que é isso que a gente estava até comentando da LGPD, mas eu quero saber como que eles fazem isso, por quê, o quê, como. Me falem o que eles usam. Gente, eu fico muito curiosa. Seria meu sonho. Não é um dado, é um metadado, né? Exato. É dado sobre os dados. Eu queria saber tudo. Não, legal. Eu concordo bastante. Inclusive, assim, essas grandes empresas que têm esse domínio, né, de toda essa informação, elas têm muito poder nas mãos, né? Então é incrível. E eu acho que toda essa discussão que a gente começou sobre LGPD, não só aqui no Brasil com a LGPD, mas começou lá fora com a GDPR, né? Que a LGPD basicamente a gente importou, no caso, né? A LGPD começou justamente porque o pessoal começou a se questionar, né? Então eu compartilho muito dessa tua curiosidade. E faz bastante sentido. Ninguém até agora tinha falado isso, tá, Andressa? Então, foi muito legal. Ai, gente, eu sou muito curiosa, gente. Pô, ia ser muito massa saber disso. Mesmo que eu não pudesse contar pra ninguém, sabe? Eu tô imaginando só alguém do Google, da Amazon, assim, vendo e ficando, meu Deus,
O cuidado que a gente tem com isso daí, já marca assim a carinha, o nome e tudo. Gente, não foi eu que falei. Qualquer coisa, culpem a Amanda. Eu nada. Eu queria saber como que eu faço alguma coisa em um aplicativo e o Google já está me avisando sobre a minha rotina, sobre as coisas que eu fiz com tanta assertividade. Eu falo, nossa, realmente, eu passei por esse lugar e eu nem sabia. Nem lembrava mais. Gente, é um negócio muito doido. Eles estão mandando até e-mail, né? Onde você passou. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, para de me seguir. O que é isso? Eu tenho aquele histórico do Google Maps ativo, né? Então, todo mês eu recebo um lembrete assim, quais lugares você passou? Mas eu acho engraçado que lá ele fala que eu já passei por mais países do que eu de fato passei. Eu penso assim, será? Ué, tinha um país ali? Vocês rolam problema. Até o Google tem seus problemas, gente. Tá tudo Com certo. certeza. Tá tudo certo. Boa. Não, mas assim, ó, eu acho que agora minha última pergunta, eu prometo, tá, Andressa, pra gente finalizar mesmo, assim, eu só queria saber, assim, ó, vamos voltar um pouquinho lá pro primeiro ponto, para alguém que tá começando ali, no mesmo patamar que a Andressa estava começando lá 5, 6, 10 anos atrás. Que dica que tu daria? Qual tipo de sugestão tu daria? Qual tipo de informação tu acha que seria interessante compartilhar assim, com essa pessoa? Ai, Deus. Primeiro me daria um tapa na cara, porque eu era muito medrosa. Eu falo, para com isso, menina. Eu falaria assim, não, fica tranquila, né? Não tenha medo dessa área, porque era uma coisa, eu comentei com vocês, né? Eu tinha muito medo por acompanhar toda a trajetória ali do meu pai, dos colegas dele. Eu morria de medo dessa área, do impacto que ela poderia ter no futuro. Então eu falaria, pô, não tenha tanto medo. Realmente vai ter um grande impacto, mas você pode tornar esse impacto positivo. Ele não vai ser sempre uma coisa assustadora, não vai ser sempre uma coisa negativa. Então, fique tranquila, porque você pode ser esse agente de mudança. Né? Então, estude, trabalhe para você conseguir ser essa pessoa. E não tenha medo de perguntar, né? De mostrar vulnerabilidade. Porque eu sempre tive essa casca, né? Quando a gente está ali no meio de um monte de pessoa que fica o tempo todo questionando a gente, por a gente, às vezes, estar ali fazendo parte de um grupo de diversidade, né? A gente acaba criando uma casca. Então, a gente vira uma pessoa, às vezes, muito reativa. Então, no começo da minha carreira, eu era muito assim. O Rafa, se o Rafa viesse me fazer alguma pergunta, eu já bate, como se eu estivesse dando um chute na cara dele, entendeu? Eu lembro do meu TCC, quando eu fui apresentar no técnico, gente, foi um show de patada. Ficou gravado aquilo, eu dei patada em todos os professores que me perguntaram alguma coisa. E não precisava disso, sabe? Então eu ia falar, calma, você é só uma pessoa normal, não precisa responder as pessoas desse jeito, não precisa ter esse medo, corre atrás de pessoas que possam te ajudar a, né, fazer com que você se torne uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais confiante, porque no fundo, né, dentro dessa casca tem ali a insegurança que está por trás. Então eu falaria só para eu ter coragem e ir atrás de pessoas que pudessem me ajudar, que acabei encontrando aí no meio do caminho por sorte, e que bom que eu encontrei. Não, e legal que hoje tu pode ser essa pessoa que pode ajudar. Então, se tiver alguém aí que está assistindo, que está precisando de alguma ajuda, de algum direcionamento, com certeza a gente está falando aqui com uma pessoa que tem um histórico já em ajudar muita gente e Bora conseguir lá. fazer com que elas alcancem aí voos enormes, né? Aí, Mas bora lá, gente. Andressa, cara, brigadão. Eu não sei, Amanda, Felipe, vocês têm alguma última colocação aí para fazer? Eu queria só comentar, porque eu li bastante o seu perfil ali no LinkedIn, das empresas, a página do Diversidade, abri tudo que era possível abrir no computador, eu abri de link. E aí, o stalker. Eu pareço ser stalker, mas eu sou só alguém da comunicação. E aí, eu vi muito você falando que você queria ser uma inspiração, né? Então, ouvindo aqui tudo, já conhecia a sua história, você já participou aqui de outros conteúdos aqui com a Bix Tecnologia, né? Então, já admirava muito. E aí você fala muito de ser uma inspiração. E eu acho que é isso que você está sendo, tanto para quem já te conhecia, quanto para quem vai conhecer agora, ouvindo a sua história, ouvindo toda a sua sabedoria. E eu acho isso muito bonito. Então, também deixar aqui o agradecimento por tudo, por compartilhar toda a sua história, pelo carisma todo que você está tendo aqui com a gente, por manter tudo bem leve aqui. Ai, obrigada, gente. Não começa a falar essas coisas, senão eu vou chorar, gente. É quinta-feira ainda. Eu tenho o dia da semana agora para chorar. Não posso fazer isso fora do dia. Não, é incrível a maneira como que você fala, Andressa, sobre tudo isso, sobre a sua história, e consegue nos inspirar, com certeza, né?
e desmistificar essa profissão, né? Esse trabalho de dados aí que está por trás de tantas coisas da nossa vida, né? Então, agradecer também e muito parabéns aqui por esse papo, que foi sensacional. Boa. Assim, Ai, ó, gente. hashtag sou fã. Se tiver um fã-clube aí da Andressa, me manda o link que eu entro, tá? Gente, muito obrigada mesmo por terem me convidado. Foi muito legal. Eu gosto disso mesmo, de conversar, de trocar uma ideia sobre dados, sobre diversidade, sobre o que for. Eu passaria horas fazendo isso aqui. E vocês tornaram esse papo ainda mais legal. Vocês são muito simpáticos. Foi muito legal o jeito que rolou. Foi muito tranquilo. Eu amei e me chamem mais vezes, que eu quero ver. Que bom. Não, com certeza vamos te chamar assim, tá? Então, assim, ó, pessoal, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Então, eu queria agradecer de novo, Andressa, brigadão, tá? Por tudo aí, por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente. Brigadão aí, Amanda, por ter estado com a gente hoje de novo e eu assumindo o teu papel hoje, né? Então, foi uma experiência muito legal. Eu queria te agradecer aí por ter participado. E Felipe, de novo, né? Então, pô, muito obrigado por ter vindo também, por ter participado. Foram colocações ótimas. E sinta-se à vontade aí para participar de todas as próximas, beleza? Beleza. Mas então fechou, pessoal. Lembrando assim, ó, que em 2 semanas a gente está de volta para ouvir de novo o Papo Data Driven, que a gente fala sobre a cultura de dados dentro das empresas, acompanha todas as nossas redes sociais para descobrir quem é o próximo convidado, né? E dá para ver que a gente só convida gente muito boa, como foi o caso aqui da Andressa, né? Então, basta procurar lá nas redes sociais Data Driven Organization, no LinkedIn, no Instagram, principalmente, que a gente está mais ativo. E a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.